estamos aí, quer dizer, foi uma eleição tumultuada, judicializada. Até hoje tem alguma coisa aí na justiça ainda correndo, contestando. A gente sabe que não vai dar absolutamente nada. Mas a gente pretende, sim, na próxima eleição, ter uma eleição limpa, transparente, sem contestação judicial. Vai ser a primeira eleição. Eu aqui estive em 97 como candidato e sofri muito esse problema aí da fraude. Entendeu? Para você ter uma ideia, Mauro, naquela ocasião, eu fiz uma pesquisa no Ibope, pelo Ibope, eu tinha 27% na frente do segundo candidato e perdi a eleição. Montenegro me alertou, olha, você só perde a eleição se tiver fraude. Não deu outra. E de lá, estou falando de 97, nós estamos em 2021, todas as eleições seguintes tiveram fraude aqui. É uma vergonha eu falar isso, mas foi a realidade do nosso clube. Aí, nos últimos 20 anos foi essa. E eu estou aqui hoje, como vascaíno, benemérito. É engraçado, Mauro, eu não tinha voz do lado de fora. Eu fiquei muito tempo assim, meio afastado do Vasco por decepção pessoal com o meu próprio clube. Mas chegou uma hora em que eu refletindo, eu cheguei à conclusão que também, se eu não entrasse nesse processo para tentar melhorar, tentar modificar, ia ser muito pior. Eu achava que ia ser muito pior, porque a direção estava muito ruim. A gente ia numa direção muito ruim. O que eu estou tentando fazer aqui é estopar essa direção, parar a direção que a gente vinha e mudar o rumo do caminho. É isso que eu pretendo fazer aqui. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E nesse vídeo, quero a sua opinião realmente. Família vascaína, iniciei com esse trecho aí da entrevista do Jorge Salgado ao Mauro César, porque ele toca aí em situações muito importantes, que é toda essa questão tumultuada do clube e que realmente atrapalha o Vasco há muitos anos. Pelo menos eu, né, no que eu lembro aí, na minha carreira de torcedor, vamos dizer assim, brigas de Roberto Dinamite e Eurico Miranda, essas de Alexandre Campelo, Júlio Brandt e Eurico Miranda, a gente está vivenciando essa agora, Levenciano, Júlio Brandt, Campelo, Jorge Salgado, e uma situação que, como ele mesmo disse aí, nunca tem fim e sempre atrapalha o Vasco. Os resultados em campo são construídos justamente por esse motivo, dessa falta de união, dessa falta de verdade, dessa falta de legitimidade e de realmente pessoas qualificadas que possam assumir o Vasco e administrar o gigante da colina. Esse ambiente tóxico que envolve o Vasco da Gama, com certeza afasta as pessoas qualificadas, pessoas que realmente querem fazer o bem do clube, ou empresas que possam ajudar. Então realmente isso precisa mudar no Vasco da Gama. E caiu na mão de Jorge Salgado, um cara que construiu o pior Vasco, o maior vexame. Como ele disse aí, que ele entrou no Vasco para mudar os rumos do Clube de Regatas Vasco da Gama e infelizmente construiu o pior Vasco. Hoje vivemos sim o pior dos cenários do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nessa situação que o clube se encontra, cai na mão da pior gestão que o Vasco já viu a responsabilidade de realmente construir alguma coisa de concreto, já que apareceram sem nada, sem projeto nenhum, e os resultados não mentem. O ano de 2021 ser 10º colocado numa Série B e a falta de planejamento para 2022 mostram que eles não têm nada para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas está na mão deles a responsabilidade de realmente construir ou reconstruir o Vasco novamente, através de uma união. Está na mão deles, está na mão de Jorge Salgado, de mudar o cenário do Vasco da Gama. E começa por aqui, família vascaína, ó. O Levin fez essa postagem aqui de manhã cedo, dizendo o seguinte, ó. Senhor Beneméritos, estou pronto e me sinto preparado de colaborar com o Vasco, independente de quem seja o presidente. O Vasco é maior que qualquer um e não merece ser tratado como migalha ou coitadinho, sem o mínimo puder ser feito. Para dar certo, estarei ao dispor. Isso aí é uma mensagem do dia 14/12 de 2021. E aí a gente está sabendo que houve uma reunião do Conselho de Beneméritos, onde eu tive a oportunidade de assistir o vídeo aí do Vascaíno do Cerrado, onde traz ali informações importantes,
que esse projeto já está na mão da diretoria, o projeto Somamos, né? Tá, segundo palavras do próprio Osório, que está agora na mão do Jorge Salgado, da diretoria, decidir. O que o Levin quer é ser VP de futebol, comandar o futebol e o marketing do clube. E aí todos aqueles torcedores ou todas aquelas narrativas construídas que o Vasco não tem união, tá na mão da gestão construir a tão sonhada união que o Vasco da Gama precisa. Ou aquelas narrativas também que o Levin só quer tumultuar, só quer atrapalhar, que a oposição só quer tumultuar o clube e por isso que o clube não anda. Agora, mais uma narrativa ser derrubada. E outra que pode ser derrubada é aquela que falam que ele era mentiroso, que ele é lunático e agora é a oportunidade. Dá essa oportunidade na mão dele para ele realmente provar a força do projeto Somamos. Então tá na mão da gestão de mudar os rumos do Vasco da Gama. Mais do que abrir um vídeo e falar aqui que o Levin possa entrar com o projeto Somamos, vai ser VP de futebol, eu acho que é mudar a cultura do Vasco da Gama. Mudar essa cultura que está lá entranhada. Realmente essa é a ação que deve ser feita. Um candidato que ganhou a eleição legítima, seguindo o estatuto, hoje tem um presidente de uma forma que nenhum torcedor ou a grande parte da torcida não apoia, tá aqui disposto, como eu li aqui para vocês a mensagem, a ajudar pelo bem maior, pelo bem do clube. Agora cabe o Jorge Salgado também deixar de vaidade e assumir o bem maior, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aí as narrativas que muitos torcedores, aqueles que não falam de política, os passadores de pano, tá aí. É a hora de cobrar o Jorge Salgado. Pelo bem do clube, pelo bem maior, vale a pena essa união e deixar ser implementado o projeto Somamos. E aí para uma situação de SAF, né, que isso é muito novo aqui no futebol brasileiro, precisa ser mais analisado, quem sabe para o futuro, uma situação mais bem desenvolvida, bem melhor estudada, não assim às pressas, por uma gestão que não tem planejamento nenhum, projeto nenhum. Agora o projeto está aqui, está na mesa. Cabe a eles buscar essa união que todo vascaíno e o Clube de Regatas Vasco da Gama tanto sonha. A união está aqui. União, e aí a gente vai ver se realmente o projeto Somamos, que a gente acredita, possa mudar os rumos do Vasco da Gama. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.